Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, eu queria deixar alguns recadinhos bem rapidinhos, mas muito importantes. Agora o Sapa Justa vai ter episódios exclusivos para pessoas apoiadoras. Esse foi um dos pedidos mais votados no formulário que vocês preencheram e eu atendi e veio mais surpresinha por aí. Então, se você já apoia o Sapa Justa, muito obrigada. Se você não apoia, esse é um ótimo momento. O link para apoiar está na descrição desse episódio e também no nosso Instagram, que é @sapajusta. Eu também convido vocês a passar na nossa lojinha do podcast. Temos estampas novas, produtos lindos, exclusivos, e é uma outra forma também de ajudar esse podcast a continuar existindo de forma independente e orgânica. Mas se você também não pode apoiar financeiramente, está tudo certo. Lembra que compartilhar esse episódio, indicar para uma amiga, indicar para uma pessoa que você acha que vai gostar, é de graça e ajuda muito o podcast a continuar. A gente ia continuar esse projeto, né? Muito obrigada e agora bora de episódio. Gente, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre uma frase que sempre quando eu escuto me causa muita estranheza. Uma frase que muita gente já falou, ou fala ainda, né? Muitas mulheres falam, e que sempre quando eu ouço me dá uma travada, que é a fatídica frase: eu tenho medo de mulher. Eu queria que a gente falasse sobre isso, sobre esse suposto medo. Mas eu já adianto que talvez não seja medo de mulher. Eu enxergo isso como medo do próprio desejo. Às vezes tem muitas frases que ficam comuns e a gente repete, às vezes até de brincadeira, como piada, vira meme, vira blusa. Mas vocês já ouviram que essa frase ficou muito comum, né? Às vezes são lésbicas, outras vezes são mulheres bissexuais, outras vezes mulheres que estão começando a se entender fora dessa heteronormatividade. Mulher me dá medo. Relacionamento com mulher é muito intenso. Eu recebo muita essa mensagem. Ou outras coisas do tipo, com homem é mais fácil. Eu fico pensando, será que é mesmo? Às vezes, muitas dessas falas que vêm, talvez, com mulheres que se relacionam com homem, e falam que mulher é mais difícil, que com homem é mais fácil. Eu fico assim, gente, homens talvez que ignoram, que não cuidam, que não respeitam. E eu me pergunto, disso vocês não têm medo, não? Eu acho que a palavra medo tem sido utilizada de uma forma muito vulgar aqui. Será que o medo não é da mulher, mas da possibilidade de encarar uma relação que foge dos roteiros prontos? Uma relação que foge da normatividade imposta? O medo de um encontro onde não tem papéis definidos, onde você não pode se esconder atrás de uma ideia de que homem tem que tomar atitude, de que mulher faz assim, de que homem faz assado? Será que não é o medo de se vulnerabilizar de verdade? O medo de realmente sentir? O medo de experienciar algo que alguém não me deu roteiro, que alguém não me ensinou como é que deve ser, sendo que relações não deveriam ter roteiro de forma alguma? E eu vou tocar em pontos espinhosos aqui. Às vezes o medo de mulher é só uma forma de desvalorizar o que é nosso, infelizmente. De dizer que relação entre mulheres ou é menos séria, menos possível, menos estável. É dizer que relações entre mulheres é menos alguma coisa. Sabe, gente, tem uma coisa que é muito difícil da gente engolir. Mas a gente precisa falar sobre isso. É duro se reconhecer sendo mulher e repetindo coisas que são frutos de uma misoginia internalizada. É duro a gente perceber que, mesmo sendo LGBT, a gente ainda reproduz muita homofobia e muita bifobia. Fora transfobia, várias outras coisas, mas nesse caso específico que eu tô falando. Mas isso, gente, não acontece só porque a gente, nossa, eu sou uma péssima pessoa, ou sou, sei lá, vou ficar aqui me martirizando sobre eu ter esses sentimentos, essas sensações, essas homofobias, essas LGBTfobias internalizadas. Isso acontece muito porque a gente vive numa sociedade que diz o tempo todo que os nossos amores, nossos sentimentos, nossas vivências, o que sentimos, não são válidos.
É uma sociedade que mata nossas personagens na TV e no cinema. É uma sociedade que só nos dá finais tristes e que vende o amor heterocis como a única forma de amor feliz, respeitado, digno, almejado, é o ouro. E a gente cresce vendo isso, respirando isso, absorvendo isso, sem escolha nenhuma. A gente absorve. O difícil mesmo é não deixar isso entrar na gente. O raro é isso acontecer. O raro é não se contaminar com essa visão de que o que a gente sente é errado, que o que a gente sente é menor, o que a gente sente é muitas vezes perigoso. E aí, quando a gente sente desejo por outra mulher, vem o tal medo. O medo que muitas vezes pode ser o medo da rejeição, mas não é só o medo da rejeição. É o medo de confirmar tudo aquilo que o mundo diz pra gente. É o medo de confirmar que tudo aquilo que o mundo diz que é errado pra gente. É o medo de viver algo e não ter o final feliz, porque ninguém mostrou pra gente como a gente pode ter esse final feliz. A gente não vê em lugar nenhum, porque não ensinaram que esse final feliz existe. Nem colocam que a gente existe em finais felizes, meios felizes, um final mais ou menos. A gente não tem final, a gente não tem começo, a gente não tem meio. Infelizmente, o trabalho de descontaminar de tudo que isso que é imposto para a gente é nosso. É um trabalho que a gente tem que fazer, e ativamente. Não vai ser só deitada pensando, muitas das vezes, que a gente vai descontaminar de tudo isso que foi imposto para a gente desde criança até hoje e continua sendo imposto. É com a gente mesma, não vai vir de uma iluminação divina ou algo assim. Talvez seja por isso, né? Eu acho que é por dos vários motivos que eu choro toda vez que eu vejo um casal LGBT mais velho. Me emociona de um jeito que eu não sei explicar direito. Qualquer fragmento que eu recebo disso, para mim é muito bonito, porque é colocado como raro, e não é, mas para a gente ver é colocado como raro. Eu acho bonito nos mostra algo que não nos é ensinado, que é permanência. Permanência é uma coisa que nos é tirado de todo momento. Então, é incrível para mim ver isso acontecendo diante dos meus olhos e pensar: olha, eles conseguiram, a gente consegue também. E não precisa ser casal, não, né? Não tô aqui depositando toda a vivência LGBT em ter um par. Só de ver, talvez, pessoas mais velhas vivenciando a vida, jogando um baralho, tendo sua comunidade, tendo amigas, mulheres lésbicas com amigas lésbicas, bissexuais, pessoas LGBTs convivendo. Tudo isso me emociona, porque a real é essa, a gente está aqui apesar de tudo. Apesar das violências externas, internas também. Apesar de tudo que nos foi negado, apesar das batalhas que travamos, e muitas vezes essas batalhas são muito sozinhas, né? A gente trava muitas batalhas que a gente deveria ter mais apoio, mas a gente trava muitas batalhas sozinhas. É difícil, mas a gente precisa enxergar que a gente tem isso na gente, pra gente entender o peso das palavras, o peso das nossas ações, o peso das nossas não ações, do que a gente não faz. Tá tudo preso, tá tudo embaralhado. O trânsito tá caótico dentro da gente por tudo isso que a gente absorve, que é imposto pra gente. É um outro ponto que eu acho que não tem como deixar de trazer é sobre o peso do desejo. Eu acho que quando se fala de medo de mulher, muitas vezes está se falando do medo do desejo, o medo do próprio desejo. Eu recebo muita mensagem de mulheres em pânico depois que elas ficam com outra mulher. Muitas das vezes a pessoa não tem alguém para conversar e conversa comigo, manda no meu inbox ou manda no Telegram. E eu reconheço muito esse pânico pós. Acabou de ficar com uma mulher e às vezes fica. Eu recebo muito a palavra intenso. Mulheres dizendo que foi intenso demais. Mas será que isso que a gente chama de intensidade não foi, na real, sentir de verdade pela primeira vez? Ou sentir algo diferente pela primeira vez?
Às vezes o medo não é da outra mulher, é o medo do que aquela mulher desperta em você, do que ela revela sobre você, do fato que talvez você goste mesmo de mulher. E aí como que lida nisso? Como é que lida com isso no mundo que nunca te ensinou a viver esse desejo? Um mundo que, em primeiro lugar, não ensina mulheres terem desejos, independente de ser bi, hétero, lésbica. Por si só, mulheres não têm que ter desejo. E muito menos desejo por uma outra mulher. Nesse caso, eu acho que a gente tem que substituir. Tenho medo de mulher, por eu tenho medo do que eu desejo. Isso vai ficar mais claro. A gente vai conseguir entender realmente o que a gente está enfrentando. Outro dia, eu li um texto que eu detestei, mas eu acho que eu vou trazer aqui por motivos de esclarecimento de pontos que me incomodam sobre essa tal frase, esse tal medo. Eu li um artigo de uma mulher, ela é bissexual, e ela fazia o artigo falando sobre como ela não, por que ela não conseguia se relacionar com mulheres. E eu quero conversar sobre isso, porque cada coisa que ela falava me fazia refletir o quanto que a gente absorve sem perceber narrativas que muitas vezes não são nossas, né? Mas acabam morando ali dentro da gente. E quando a gente para pensar, a gente responde dessa forma. Ela respondeu escrevendo esse artigo e eu vou meio que debater algumas coisas que ela falou aqui. Ela trouxe vários pontos. Um dos pontos que ela dizia do porquê ela não se relacionava com mulher é que ela se dizia ter pouca experiência. Ela não tem experiência com mulheres, tem experiência com homens. Então ela falava, não vou ter, né? Eu tenho pouca experiência. Mas assim, é engraçado essa frase, né? Porque experiência é uma coisa que a gente só adquire com vivência. Não tem como você ter experiência por osmose. É igual dirigir. Você não vai nascer sabendo dirigir, você vai aprender a dirigir. Mas você vai ter que ter experiência para dirigir, para falar: olha, agora tenho experiência dirigindo. Mas tudo na vida, gente. Então você deixar de fazer alguma coisa porque você não tem experiência naquilo, não faz o menor sentido para mim. Você tem que vivenciar para ter experiência. Você não vai acordar algum dia expert em se relacionar com uma mulher se você nunca se permitir a viver isso. Eu acredito que exista alguém realmente expert em se relacionar, mas aprender a se relacionar, por incrível que se pareça, você precisa se relacionar. Outro ponto que ela trouxe no artigo, que eu acho bem perigoso, é que ela falava que ela não se sentia gay o suficiente. E isso eu acho uma coisa muito triste de ler e de ouvir. Porque em algum momento alguém começou a colocar níveis, né? Sentir ou não. Não se sente gay o suficiente a partir de qual ponto? Qual que é a régua dela? Quem que inventou esse negócio de nível de gay, nível de lésbica, nível de bissexual? Essa é uma aplicação de uma lógica de metrificação nos nossos sentimentos. Isso não teria que existir em nenhum campo. Não existe régua, não existe carimbo, não tem um clube secreto com senha no qual você vai passar por um teste e vão te aprovar ou não. Você sente desejo por mulher? Você sente desejo por mulheres? Pronto, tá tudo certo. Eu espero que você consiga viver isso de alguma forma. E não que você fique refletindo se você sente isso, o quão suficiente você sente isso para poder vivenciar. Não existe uma métrica para isso. Não deveria existir métrica para nada disso. A gente tinha que tipo, abstrair isso, eliminar isso de qualquer conversa, de qualquer pensamento. Na lista dela, ela também trazia uma coisa que era o medo do julgamento. Isso aí não tem como eu dizer que não é real. Existe um julgamento, principalmente das pessoas que estão se relacionando. Mas existe vários tipos de mulheres que se relacionam com mulheres. Tem aquelas que vão se interessar muito por mulheres que estão se descobrindo. Tem as que não vão se interessar porque querem mulheres com mais vivência. Gente, não tem como saber. As pessoas são diversas. Não existe só uma forma de se relacionar. Não existe só um tipo de pessoa que gosta de alguma coisa ou daquilo. Existe uma vasta possibilidade de você encontrar. Você pode encontrar uma pessoa que realmente vai ser escrota e te julgar, ou você pode encontrar uma mulher aberta a não te julgar. Não tem como prever isso. Mas outro ponto sobre essa coisa de ser julgada. Gente, se você que está me ouvindo é uma mulher,
você já é julgada por ser mulher, a gente já entra perdendo nesse jogo da vida. Fora outras interseccionalidades que podem fazer você ser julgada mais ou menos. E por ser LGBT, você também vai ser julgada. Mas qual que é a diferença que eu acho às vezes? É julgado pelo que a sociedade está vendo de fora? Porque aí sim, se você se talvez estivesse relacionando por fora ali com um homem, você vai poder passar muitas vezes despercebida. E com uma mulher vai ser mais difícil de isso passar despercebido. Vai te tirar de uma zona de conforto. Não tem como. Isso é real. E você vai, muitas das vezes, sofrer homofobia, o julgamento da sociedade. Realmente. Não tem como falar que isso não vai acontecer. A gente vive a sociedade que a gente vive, infelizmente, ela é muito homofóbica. Só que, às vezes, mas a gente está falando sobre o que a gente tem que pensar sobre a gente, né? Voltando para a gente, sobre os nossas reflexões. Às vezes não é o julgamento que você está temendo. Às vezes você está temendo perder o privilégio de se passar despercebida. Porque é sim um privilégio você não sofrer homofobia. E a partir do momento que você vivencia isso, você está sujeita a sofrer homofobia. Ninguém quer estar ali. Ninguém quer estar nesse lugar. Mas às vezes, a gente refletir sobre isso. É o julgamento, que você está imaginando que pode ser ou não, ou o medo de, gente, viver um relacionamento com mulher, essa está se expondo ao risco de sofrer uma homofobia. Um homem com homem, pessoas trans, tudo isso, a gente viver a nossa verdade, é estar diante a LGBTfobia que existe nesse país e no mundo inteiro. Agora, teve uma parte que ela falou no artigo que ela dizia que com homem é mais fácil, que é o que eu já comecei lá falando no começo, que eu não entendo isso, quem que fala isso? Ai, talvez seja porque eu sou lésbica e eu não me relacionei com homem. Então, talvez falta uma pessoa bissexual aqui para dar esse contraponto. Mas, como é um episódio solo, eu vou falar aqui sobre os meus devaneios. Eu tô rindo e eu acho que eu não deveria. Porque eu não sei se isso deveria ser um motivo para se relacionar com alguém. Porque a mulher falava de um ponto de vista até que era assim. Não é só que se relacionar com homem é mais fácil. Ela achava que homem é mais fácil de manipular. Eu juro que está no artigo. Vou deixar o artigo no link pra vocês não falarem que eu tô inventando. Gente, isso não deveria, né? Tá dentro do escopo de relacionamento. Eu pelo menos acho. Se você tá com alguém porque dá pra controlar, que tipo de relação é essa? É uma relação de conveniência, né? Essa pessoa tá usando um relacionamento, sei lá, como se fosse uma pessoa que você contrata para um trabalho. O que que é isso? Eu não sei nem se seria essa a melhor comparação. Mas onde que tá o afeto nisso? É um tópico que eu acho que eu nem consigo discorrer muito. Eu achei que eu conseguiria discorrer mais sobre esse tópico que ela levanta, mas eu não consigo porque eu não vejo o relacionamento como uma disputa, muito menos como uma disputa de como você consegue manipular aquilo ali. Eu acho que na verdade eu vou pedir para você que tá me ouvindo, que se relaciona com homem, me mandar o que que tem de facilidade, porque eu consigo compreender muito pouco essa parte. Eu não me vejo me relacionando com homem, então eu não consigo entender como mais fácil deveria ser isso. Outro ponto que ela diz nesse artigo é que ela falava que com mulher é tudo mais natural. Natural de uma forma que tudo corria sem talvez esse script, né? Ou pelo menos a que ela estava se relacionando, que ela conta, né? Mas que ela dizia que tudo era mais natural e que isso deixava ela assustada. Porque essa naturalidade que ela fala do relacionamento com mulheres exigia dela mais entrega, exigia dela mais vulnerabilidade. Ou seja, o medo não é da mulher em si. O medo é de se mostrar como você é. Sem posse, sem joguinho, sem script, sem ser uma relação pré-fabricada. Eu acho que o medo tá aí. Porque se você tem medo de se relacionar onde exige mais entrega, mais vulnerabilidade, o que que diz sobre você, sobre esse medo? E por que que ela tem isso com mulheres? Eu imagino que mulheres se relacionam com homens deveriam se relacionar de uma forma mais entregue, mais natural, com mais vulnerabilidade. Ela traz um outro ponto também, que é o tópico que
ela acha que mulher é mais sexualmente mais complicada. E, assim, mais complicada pra quem? Porque se eu acho assim, se você realmente se importa com o prazer da outra pessoa, você se interessa, você aprende. Não sei, você também teve que se aprender a se relacionar com homem. Acho que ninguém sabe, todo mundo tem que se aprender a se relacionar sexualmente. Seja a primeira vez que você vai se relacionar na vida com qualquer gênero que for, ou seja pela primeira vez que você vai se relacionar com uma nova pessoa. É sempre você vai ter que aprender. Não tem uma forma de você, já sei que é assim assado. Nunca vai ter, gente. Eu acho que se você se importa com a outra pessoa, você se importa com o que vai ser aquela relação, você se interessa. Então, será que não é melhor tentar entender a tal complicação do que talvez fingir que tá tudo bem para acabar logo? Porque às vezes muitas relações sexuais são desse jeito. Ah, não, tô a fim de só cumprir um papel aqui ou realizar o desejo dessa pessoa, acabar isso logo, fingir que gozou, que teve não sei o quê. Isso que deveria ser o estranho, não? Não deveriam as duas estarem gostando dali da situação? E quando ela diz isso, ela diz num ponto que a outra pessoa, para ela dar prazer para outra mulher é complicado? E para essa mulher dar prazer para ela é complicado? Para um homem te dar prazer é complicado? Onde que está a complicação? Ou porque você só está acostumada, mais uma vez, a cumprir um script que foi te dado? Porque eu imagino que se você se relaciona com uma mulher e vocês têm uma sintonia sexual de um jeito, olha, não necessariamente você vai ter isso com outra mulher. Você vai ter que aprender, você vai ter que entender o que interessa a ela. E eu digo, quando você está tentando aprender o que interessa naquela mulher sexualmente, você também está tentando aprender o que te interessa. E eu espero que sim, como mulher, você vai ter que estar presente. E talvez isso assuste, e algumas mulheres chamem isso de complexidade, mas eu acho que, na verdade, é um poder de viver de forma mais ampla e verdadeira. O que importa ali é realmente seguir o que você sente. E no final das contas, muitas das justificativas dessa lista são justificativas que soam como uma forma de se agarrar ali na zona de conforto. E assim, todo mundo quer ficar no conforto, né, gente? Mas eu acho também importante a gente ser sincera, porque talvez essa zona ali não seja tão confortável. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado em não deturpar o significado das palavras. Não dizer que tem medo de mulher, quando na verdade você tem medo de sair de uma norma. Você tem medo de sair de um script. Você tem medo do novo. Você tem medo de experienciar algo que você gosta, algo que você deseja. É experimentar algo bom. Às vezes, muita gente tem que tratar na terapia sobre lidar com algo bom. Você está acostumado só com coisa ruim, você está experienciando uma coisa que é boa e você não sabe lidar com isso. É o medo, às vezes, de perder privilégios de passar despercebida, privilégios de não sofrer homofobia, privilégios que são dados a pessoas que se relacionam heteronormativamente. Medo de se vulnerabilizar, medo de sentir de verdade. Isso não é medo de mulher. Isso é medo de ser quem você é. Isso é medo da vida. Isso é medo do desejo. Ninguém nasce também sem esse medo. Ninguém já vem sem esse medo, né? Eu já tive esse tal medo, né? Ou esse pavor de chegar em uma mulher, por exemplo. Eu não vejo se era bem um medo, né? Eu acho que eu tenho uma coisa com a rejeição. Era o medo de lidar com a rejeição. O medo de me colocar vulnerável. Para mim, uma coisa que mudou muito foi me expor. Tipo, ir testando. É aquele clássico, leva um fora aqui, leva outro ali. E perceber que isso não te destrói. Pelo contrário, o primeiro fora dói, o segundo dói um pouco menos, o terceiro você quase nem sente, o primeiro término dói pra cacete, o primeiro término você acha que nunca vai sobreviver, o segundo você, tá doendo. Depois você vai vendo que relações terminam, acontece, você vai sobreviver. O tempo é um grande aliado. Uma coisa que me ajudou sobre a questão de foras e rejeições
Foi pensar que eu tenho motivo para não querer, 1000 motivos para não querer ficar com uma mulher, e ela também pode ter 1000 motivos para não querer ficar comigo. É pensar que eu já precisei terminar as relações que não faziam mais sentido. Eu espero que as pessoas terminem relações comigo quando não fizer sentido. Eu acho muito melhor que terminem comigo do que continuar comigo numa relação que não faz sentido. Eu acho que isso é muito pior. Deu certo, ótimo. Não rolou, bola pra frente. A vida tem que seguir. A vida é feita de mudanças, por mais que a gente não queira, muitas das vezes. Mais ou menos relacionado com o tema aqui do episódio, teve uma época que toda vez que eu terminava com uma mulher, a primeira coisa que eu fazia, e é bem imatura, mas eu falava, agora eu vou ficar com homem. Eu fazia isso. A primeira festa pós-término, eu tava lá beijando um homem aleatório. Ó, e hoje, olhando para trás, eu vejo quão frágil era isso, né? É um mix de homofobia internalizada e uma tentativa meio desesperada de afastar do meu próprio desejo. Tipo assim, se eu beijar um cara, talvez eu me convença que eu não gosto tanto assim de mulher. E mulher era o objeto do meu sofrimento, porque eu tinha acabado de terminar. Isso era uma fuga, porque isso me fazia não pensar sobre o término em si, sobre as coisas que eu deveria estar pensando, né? Sobre o relacionamento com aquela mulher específica, sobre como eu fui naquele relacionamento, sobre todas essas questões. Mas para que pensar nisso, né? Vou me entorpecer com outras ideias aqui, nada a ver. Se eu beijar um cara, talvez eu vou. Ah, gostar de um cara deve ser mais fácil, né? Porque eu nunca sofri realmente por um homem. Eu tô fugindo do sofrimento que eu tô sentindo sobre esse término. Mecanismos doidos de uma jovem que eu já fiz. Ou algo que eu fazia, se eu beijar um cara, tá de boa, porque eu não vou sentir nada. Agora, por que eu queria beijar alguém pra não sentir nada, né? Às vezes eu vejo no Twitter que rola alguns debates rasos, bem rasos, né? De lésbica beija homem. Gente, não é bem assim, né? É bem mais complexo que isso. Vocês querem determinar coisas em poucos caracteres. É bem mais complexo que isso. E eu sempre penso, né? Os meus beijos pós-términos que eu dei em homens foram os que mais provaram que eu era lésbica. Porque naquele momento de fragilidade, eu sabia que se eu beijasse uma mulher, seria arriscado demais, porque eu não estava querendo ficar vulnerável. Se eu gostasse, se eu me apegasse, eu estava muito dolorida, eu tinha acabado de terminar, eu estava frágil. Aí era arriscado demais. Então, talvez eu estivesse usando homens como objeto ali. Desculpa aqueles que eu fiz isso. Mas eu escolhi o caminho mais seguro, que a minha cabeça de jovem achava, que era beijar homem. Porque eu estava com o ego tão ferido que eu estava tentando curar essa, esse meu ego com algum tipo de validação bem rasa. Mas era o que eu estava fazendo. Tentando curar dor com mais dor. E hoje, é claro que eu vejo que o certo era não beijar ninguém, gente. Mas era o que eu estava fazendo na época, era o que eu estava dando conta. Eu era jovem, sem terapia direito, com pouco acesso ao autoconhecimento. E o que eu fazia era tentar ali colar o band-aid, onde eu precisava era de cuidar de verdade, de atenção de verdade, de reflexão sobre o meu término. Resolvia nada, né, gente? Era só me deixava com uma ressaca emocional ainda e com mais ranço de barba que eu já tinha antes. E eu conto isso não só para me expor aqui, ou achando que todo mundo vai se identificar, mas eu conto isso porque a gente às vezes está tentando se encaixar. Porque às vezes a gente repete papéis que foram escritos pra gente sem a gente perceber. A gente tá em roteiros que dizem o que a gente deveria fazer. E quando a gente se vê fora desse roteiro, bate o medo, bate um pânico, a gente fica desorientada, bate a dúvida, bate o impulso de correr para o que é mais conhecido. E nesse caso, o que é mais conhecido é ser hétero. É simular, é fazer essa simulação da heterossexualidade. Mas é possível, né? Eu acho que com a descoberta, com o autoconhecimento, eu percebi muita coisa. Eu percebi que aquilo que parecia que era o mais difícil, na verdade, era a oportunidade mais gostosa de se viver. É uma chance de construir algo verdadeiro, sem regra que nos impuseram, sem a obrigação de quem faz o quê. Eu acho que isso é o maior presente de ser LGBT, de ser lésbica. É uma das coisas que me libertam de ser LGBT, no meu caso lésbica, é que no caso
que às vezes eu vejo que esses roteiros não fazem sentido nem para eles. Então, por que faria para mim? É onde que eu me sinto mais livre. Nossa, eu não preciso seguir essa novelinha que não faz sentido algum. Nunca fez. Ainda mais para mim. É porque é muito libertador não seguir o que está escrito. Dá muito medo. Dá muito receio. Porque é mais fácil a gente ir no que já está ali, né? Pré-moldado, pré-fabricado. Mas é sobre ter coragem de quebrar aquilo que nunca foi feito pra gente. Um molde que nem os heterossexuais se encaixam direito. Minha reflexão é essa. É sobre a gente parar de repetir isso. Tenho medo de mulher e tentar entender o que tem por trás dessa frase. Quando alguém diz, tenho medo de mulher, eu escuto tantas camadas por trás dessa frase. Medo do desejo, medo de sair do lugar conhecido, medo de ser verdade. E assim, tá tudo bem ter medo, né, gente? Medo é humano. Mas a pergunta que fica é que, o que a gente vai fazer com esse medo? O que você vai fazer com esse medo? Porque, no final das contas, a gente vive uma sociedade que preferia que a gente continuasse com esse medo mesmo. Uma sociedade que quer nos controlar por esse medo. Com medo de amar, do medo de ser a gente, de ser quem a gente é. Com medo de quebrar esses padrões. Esses padrões são benéficos para quem controla a sociedade, para quem quer manter esse status quo, essa aberração que existe hoje em dia. O medo da gente quebrar padrões, sei lá, de vestimenta, sabe? O medo de como se veste, de como se reconhece, de como se apresenta, de como se vive. Mas esse episódio é um convite para a gente ampliar esse campo de visão. Olha ao seu redor, tem gente que está vivendo. Tem casal, sim, de sapatona com 70 anos por aí. E mesmo que a gente quase nunca veja em filme, novela, capa de revista, a gente existe, a gente está vivendo. E quando eu vejo, eu me emociono, eu choro, porque a gente está aqui, apesar de tudo. Se você sente desejo por mulheres, se você tem vontade de viver isso, mas trava, foge, racionaliza, tenta escutar o seu desejo antes de escutar o seu medo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Isso é muito difícil, raramente alguém vai ter. Mas você merece viver sendo plena. Não perfeita, não encaixada, não no molde, não de como você acha que deveria, não como você viu alguém vivendo exatamente e você vai tentar seguir, mas livre. E eu me pergunto, você está disposta a ser corajosa por você mesma? Está disposta a sair do papel que escreveram para você, escrever um novo, seu, real, honesto? Me exaltei, né? Mas me conta aqui, se esse episódio fez sentido para você, fez você pensar, ou se o que eu tô falando não tem nada a ver, que eu viajei. Me manda sua história, seu processo, seu caos, que eu acho que, no final das contas, o Sapato Justo é sobre isso, né? Às vezes eu acho que é sobre falar o que eu não vejo muitas vezes as pessoas falando. É sobre a gente botar foco nesses assuntos, né? Também acho que é sobre sonhar um mundo que a gente possa simplesmente ser o que é. E aí a gente fazer isso no presente, no agora. Entender que as mudanças são possíveis nesse espaço de tempo que a gente está vivendo. Mas é isso. Até o próximo episódio. Se cuidem, se respeitem e principalmente se escutem. Você vai viver ou tá com medo? E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios,
E muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.